Olá, pessoal, tudo bem? O FIPcast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados a planejamento urbano, desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é levar conhecimento de qualidade para os agentes públicos, profissionais e empresas que estejam envolvidos em projetos de desenvolvimento urbano, direitos humanos, ESG e todos os assuntos que estejam ligados a essa pauta. Sigam a FIP nas redes sociais e acompanhem com a gente esse episódio. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma fundação sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, seja com parceiros públicos ou privados. O nosso foco é sempre buscar o desenvolvimento das cidades, o planejamento urbano, regularização fundiária e no aspecto social e fomentar também a educação socioambiental, a educação de qualidade e aqui democratizando, né, temas importantes, levando de forma descomplicada para vocês. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossos sites. E agora nós vamos a Luísa vai falar para a gente quem que é o nosso convidado de hoje. Bom, para o nosso episódio de hoje, o nosso convidado é o Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz. O Dr. Álvaro, ele é formado em Economia e Direito, mestre e doutor em Direito pelo UFMG e pós-doutor em História pelo UFMG. Foi procurador da República durante muitos anos e, recentemente, assumiu o cargo de desembargador no Tribunal Regional Federal da 6ª Região e, além disso, professor na PUC Minas há mais de 20 anos. Doutor Álvaro, muito obrigada pela sua presença aqui, pela disponibilidade e vamos ao nosso bate-papo. Bom, então vamos lá, pessoal. O tema de hoje é um tema bem polêmico, mas muito interessante e de grande importância, né, para a história do nosso país. É sensível, inclusive, quando a gente traz para o olhar dos direitos humanos, que é a violência que foi praticada no período da ditadura militar, né, pelo governo, à população indígena. E esse tema, ele deu origem ao livro Relatório Figueiredo, Genocídio Brasileiro, escrito pelo nosso convidado, Dr. Álvaro. E a gente gostaria de entender, né, Dr. Álvaro, para você explicar para a gente o que levou a esse tema tão polêmico. Primeiro agradecer o convite, né, que me foi feito, né, pela Luísa, por vocês, tal, um prazer estar com vocês aqui. Quer dizer, a importância é até maior, porque muitas vezes as pessoas desconhecem, mas o relatório Figueiredo é o único documento oficial do governo brasileiro do período do regime da ditadura militar, admitindo prática de tortura durante esse período de tempo. Então, você não encontra paralelo em termos de importância disso. Bom, como é que eu chego a esse livro? Né? Ali, pelos idos de 2014, eu estava pensando em fazer um pós-doc. Né? E como eu sou professor de Direito Constitucional, eu imaginava um pós-doc ou ligado à ciência política, né? Ou ligado à história. Com as minhas atividades aqui de procurador da República, havia uma dificuldade de deslocamento posterior, né? Eu pensei, acho que eu vou fazer por aqui mesmo. Então, ou devo procurar ali, né, o Newton Binotto, alguém lá da Federal, na área de ciência política, ou alguém da história, especialmente a Luísa Starne, que é uma pessoa muito amiga. E acabou de eu ter feito um convite à Heloísa, que comandava na oportunidade os trabalhos de assessoria à Comissão da Verdade. Ela foi à PUC explicar para nós as descobertas que a Comissão da Verdade estava fazendo, os aparelhos, os locais de tortura, coisa que o seja. E uma das perguntas que eu fiz na oportunidade para ela era exatamente qual que era o gap ou qual que era o déficit de trabalho da historiografia sobre esse período de tempo. Ela falou, olha, agora em 2014 nós temos, acho que a historiografia vai ter que pesquisar 2 elementos. Um que é a participação do empresariado na colaboração com o regime militar. Uhum. Nós estamos falando, então, já coisa de 7, 8 anos depois. Hoje você já encontra vários livros elencando, trazendo essas informações. E a outra questão é exatamente essa questão da participação
do sofrimento dos povos originários, né, durante o regime da ditadura. E ela falava, olha, aconteceu, por incrível que pareça, de um antropólogo de nome Marcos Elik descobrir no Museu do Índio, né, esse documento, que é o relatório Figueiredo, que estava desaparecido há praticamente 30 anos ou mais, né, de tempo. Esse documento está incompleto, o total dele são 7.000 páginas, mas só encontramos 5.000 páginas, e eu acredito que esse documento, isso é a Heloísa falando, né, que esse documento tenha ficado nos porões do Exército, das Forças Armadas durante esse período, e alguém, inadvertidamente, né, vendo que era uma questão, tem questão de índio aqui, não sei o que mais, tal, encaminhou para o Museu do Índio e foi recuperado. E me convidou, você não quer trabalhar o seu pós-doc sobre esse caso, sobre essa situação? Eu falei com muito gosto. Eu já trabalhei, né, vários anos na defesa dos direitos de minorias, particularmente dos povos originários aqui em Minas Gerais, e falei, olha, acho que vai ser uma oportunidade bem diferente para a gente poder fazer um resgate da nossa história e tentar colocar de pé com esses elementos importantes, né, da nossa, vamos colocar assim, identidade ou DNA daquilo que nós passamos, para tentar recuperar por via disso. Então, o início da história foi esse. Entendi. Bom, o contexto do livro é a trajetória do Jader de Figueiredo Correia, que era promotor na época, né? Foi indicado pelo general Alfonso de Albuquerque Lima, na época ministro do Interior do governo militar, no ano de 1967, para chefiar uma comissão de investigação a respeito das atividades do Serviço Nacional do Índio, né? Que foi o que precedeu a FUNAI, né? E essa investigação que deu origem a esse documento chamado Relatório Figueiredo, né, que documenta crimes de genocídio contra os povos indígenas do Brasil, assassinatos em massa, tortura, inclusive guerra bacteriológica e química, escravidão, abuso sexual. Como o senhor já falou, né, foi um documento que ficou perdido aí durante muitos anos, recuperado, se não me engano, em 2013. Então, a gente gostaria de saber, se o senhor contasse um pouco para a gente, como que foi essa atuação do Jader, como que foi feito esse relatório, qual é a importância dele, né, para essa história toda de... Luísa, só um pequeno reparo. O Jader, ele não era promotor, ele era procurador federal. Desculpa. Não tem problema nenhum. E é curioso, se você olhar depois o prefácio que a Heloísa fala, né, a história de 2 procuradores, né? Uhum. Só que eu da República e ele um procurador federal. Bom, o que é preciso você entender antes o contexto geral da situação. Uhum. E para isso, quer dizer, eu vou utilizar 2 metodologias no trabalho, que uma é a metodologia da história das mentalidades, que muitas vezes mostra que nós não somos tão modernos assim e que a mentalidade de 60 anos atrás continua sendo a mentalidade de hoje. Então, a mentalidade de 60 anos atrás era de que a esquerda era corrupta, que a esquerda deveria voltar para Cuba, né, e não para Venezuela, né, e que era necessário, então, fazer uma limpeza no Estado brasileiro com relação a esse tipo de questão. Bom, um dos personagens importantes disso aí é esse general que você acabou de Albuquerque Lima, porque ele era, vamos colocar assim, da linha chamada duríssima das Forças Armadas. Você tinha uma chamada linha branda, que algumas pessoas falam, vamos fazer uma intervenção militar hoje, né, e depois daqui a 4 anos, depois que a gente, entre aspas, fazer uma limpeza dos comunistas no Brasil, a gente volta à democracia. Essa era a postura, por exemplo, do Castelo Branco, né? Mas com o acidente e a morte do Castelo Branco, há uma disputa presidencial, né? Entre o Albuquerque Lima
E está me fugindo o nome. Antes do Médici, qual que é o presidente? Você lembra? Não. É um general também, que está me fugindo o nome, que inicia a linha dura. E depois, esse presidente que está me fugindo o nome, ele vai ter um AVC. O vice-presidente era o Pedro Aleixo, né? E Costa e Silva. Costa e Silva. Ele vai ter um AVC. O Pedro Aleixo era para assumir, porque eles não deixam o Pedro Aleixo assumir. Então, o executivo fica acéfalo. O Costa e Silva tinha decretado simplesmente o fechamento do Congresso, quer dizer, o recesso. Você não tinha parlamento, né? Você já tinha em vigência o AI-2, quer dizer, o Supremo já estava controlado, o Procurador-Geral da República só era nomeado. Então, a ditadura estava em pleno vapor. E você tem de novo uma disputa da linha dura, que é o Médici, que acaba vencendo, né? É um colégio de generais, né? Que derrota esse general que era o Albuquerque Lima. Na primeira derrota dele, ele recebe como prêmio de consolação o Ministério do Interior, que controlava, na oportunidade, o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, tá? E, na verdade, ele quer fazer uma reforma administrativa, e a reforma administrativa, que é a chamada, aquele famoso, para quem mexe em direito, o famoso Decreto-Lei 200, de 67, ele é feito sob inspiração desse general, né? Então, todo o direito administrativo, que provavelmente vocês não estudaram, mas do Eli Lopes Meirelles, ou coisa que eu seja, é inspiração desse período de tempo sobre isso. Então, para examinar e para comprovar a tese de que a administração pública federal estava infestada de comunistas e de corruptos, ele chama um procurador federal, né, ligado ao Vigílio Távora, lá do Ceará, que vocês vão fazer um trabalho, né, detalhado para achar formas de corrupção no Serviço de Proteção ao Índio. E chama o Vigílio Távora, indica uma pessoa da confiança absoluta dele, que é o Jader Figueiredo, e ele, junto de mais 3 ou 4, já não estou me lembrando mais, servidores, eles vão fazer visitas a postos indígenas, né, do Oiapoque ao Chuí. Eles vão fazer um trabalho altamente detalhado. E aí eu uso um pouco na obra a questão do Foucault, que é aquele vigiar e punir, né? Ninguém entende, por exemplo, a forma pela qual os alemães fizeram um levantamento tão detalhado em termos de filmes e fotografias das torturas e da indústria de morte, né, que você tem contra os judeus em Auschwitz. O período fascista é um período exatamente que eles gostam de fazer um detalhamento enorme disso. E, de fato, o Jader Figueiredo faz esse trabalho, né? Se você pegar o trabalho, quer dizer, 70% dos elementos que eles trazem são elementos de ilícitos administrativos. Mas, né, com esse intuito de relatar e detalhar tudo, ao lado de encontrar corrupções dentro dos sistemas, eles encontraram índios crucificados, né, pessoas com relatos de pessoas indígenas que foram espancados até a morte porque simplesmente se negaram a agredir sua mãe, que eram mais velhas. Quer dizer, os relatos que a gente encontra e que ele detalha, né, são relatos assim, bastante pungentes. Então, esse tipo de questão ficou, na hora que eu comecei a ler, né, aquilo que o documento estava trazendo, né, você pegar várias indígenas, né, e levá-las a bordéis, e todo o dinheiro que elas recebessem, né, da prostituição, né, ia para os chefes da FUNAI, da FUNAI não, do SPI. Então você tinha as narrativas que são feitas lá, vamos colocar assim, do elemento estatístico, 70% é crimes contra a administração. Mas os 30% que sobram,
né, é algo assim inenarrável, algo assim absolutamente impensável, e é sim, né, a causa da extinção do SPI. A criação da FUNAI, que pouco resolve, né, praticamente você muda o nome, mas pouco resolve, vem em relação do resultado desse relatório Figueiredo. E eu faço até uma constatação interessante, porque serviço de proteção ao índio. Se isso era proteger o índio, né, quer dizer, é algo assim que você fica absolutamente absurdado daquilo que está sendo narrado ou daquilo que está sendo contado. Então, a origem do trabalho do relatório é isso. Muitas vezes pessoas perguntam, relatório Figueiredo é do João Batista de Figueiredo, presidente? Não é do presidente. É desse procurador federal que faz esse trabalho. Uhum. Bom, doutor Álvaro, a Constituição de 88, né, já no período de redemocratização, ela foi um marco muito importante, né, na questão de consolidação de direitos fundamentais e do tratamento indígena também, né? E a gente gostaria que você contasse um pouco para a gente quais foram as inovações, o que a Constituição trouxe de importante na questão de proteção ao indígena. Bom, a Carta de 88, ela avança aquilo que é possível em 88. Quer dizer, nós estamos muito longe da experiência que nós temos em países latino-americanos como Bolívia, Equador, que estão estabelecendo uma condição de estados plurinacionais, ou seja, já reconhece explicitamente os indígenas ou os originários como nações. Mas como um documento da época, eu acho que foi algo importante, e mais importante ainda foi o recente julgamento que nós tivemos, a questão do marco temporal. Porque as narrativas que você encontra nessa obra, e especialmente no Fuzis e Flechas, né, era de que os índios eram arrastados de um lado e para outro, muitas vezes forçados, né, eram retirados dos seus territórios ancestrais, né, e depois, né, havia uma discussão de que se eles não estivessem no seu território no dia 5 de outubro de 88, eles não poderiam mais reivindicar suas terras. Então, a discussão do marco temporal, que é uma decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal, acho que foi algo bastante relevante e um avanço importante na questão da defesa dos originários. É com base nela também que você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que os originários mereciam um tratamento especial, especialmente na questão da pandemia da Covid, porque é importante você ter na cabeça que os povos originários não têm museus, não têm bibliotecas. Os museus e as bibliotecas desses povos, da cultura, são os idosos. Se a Covid matava preferencialmente idosos, quer dizer, isso seria assim uma espécie de genocídio cultural que a gente teria se nada tivesse sido feito naquele momento ou naquela oportunidade. Quer dizer, o resgate da linguagem, da cultura, é curioso, para pensar para você ver. Quanto mais violentados os índios foram, especialmente na região nordeste, sudeste, sul do país, pelo fenômeno da colonização, né, menos fazia com que as pessoas os reconheçam como originários. Porque eu já tive a oportunidade de conversar com a gente da FUNAI e dizer, não, esses caras usam calça jeans, eles usam short, eles falam português. Isso que eu falo. Quanto menos cultura, quanto mais violados eles foram, menos direitos o Estado está propenso a reconhecer. Então, quer dizer, teve uma oportunidade que eu tive nos povos machacalis, no meu trabalho, onde eu tive, nem sei mais se ainda é vivo, um originário chamado Guigui. E ele dizia que estava chegando perto do Dia do Índio, então que eles tinham que fantasiar de índio, porque o branco não tem noção, o branco acha que a gente está ainda em 1500. Então a gente tem que colocar cocar,
tem que levar flecha, para eles nos identificarem como originários. Quer dizer, esse tipo de dificuldade faz com que a compreensão da sociedade branca circundante ela seja quase que de pré-primário da relação com os povos originários. A tristeza chega a esse ponto de desconhecimento. Então, a gente tem na academia grandes teses, grandes trabalhos sobre grandes autores, né? Mas a gente não conhece aquilo que está em volta da gente, né? Se você conversar, por exemplo, com Ailton Krenak, ele fala que nós estamos já há 520 anos em guerra. Não adianta você ser um pouquinho melhor, aceitar um pouquinho melhor o originário, mas dá uma olhadinha no que está acontecendo agora no Maranhão, com o assassinato de vários indígenas. Dá uma olhadinha na situação que eles têm em termos de saúde, de oportunidades. Você estudou comigo na PUC, quantos originários você viu na faculdade? Você está lá na Federal, quantos originários estão lá? Né? Essas oportunidades continuam sendo negadas até hoje. Então, esse paradigma inclusivo, porque o livro diz o seguinte, os originários só conheceram 2 paradigmas, né, de tratamento do branco. Um que é o da eliminação, que permanece até hoje. Quer dizer, vamos eliminá-lo, seja por doença, seja por eliminação física de guerras. E é curioso, se você ler o livro, né, a história fala assim, Guerra dos Tamoios. Né? Será que não foram os portugueses que fizeram a guerra? Será que não foi a história inverte a relação, como se fossem os tamoios que estivessem fazendo guerras. E o outro, né, que é mais problemático, que é o paradigma da assimilação cultural. Que os melhores exemplos, né, na história são a Igreja Católica, especialmente os jesuítas, no processo de catequização e de tirar a cultura deles. E hoje, né, no governo atual, você tem uma série de igrejas evangélicas. A Igreja Católica desistiu desse processo com o Conselho Missionário Indigenista, e hoje esse papel de tirar, né, a cultura dos povos indígenas está ligado essencialmente a igrejas evangélicas de natureza pentecostal, que continuam insistindo em fazer esse processo de destruição, né, de genocídio cultural dos povos. Então, eu não vejo com alegria, sucesso, pelo contrário, né? Acho que quem tem razão nessa situação toda é o Krenak, dizer que a gente continua num processo de eliminação daquilo que a gente não gosta, daquilo que é diferente, né? Daquilo que é diverso, né? E é exatamente daquilo que não é útil. Né? Se você ler os textos né, de alguns pensadores originários, você vai ver que a nossa sociedade está só pautada pela questão da utilidade. E é por isso que a gente está destruindo, a gente virou comedor de terra, segundo Ailton Krenak. Então, não vejo com muita alegria ou sucesso a Constituição de 88, pelo menos as práticas do Estado brasileiro e da sociedade brasileira com relação aos originários, não. Doutor Álvaro, a demarcação de terras indígenas ela tem uma ligação direta com a garantia de direitos territoriais, né, da população indígena, que estabelece ali os limites de suas terras a fim de garantir, pelo menos, permanência da identidade, né? Na sua visão, qual que é a importância desse instrumento para a proteção dos direitos e do indígena? De alguma forma, a gente já teria comentado isso na questão do marco temporal. Quer dizer, a ideia de você ter um território mínimo, né, é algo absolutamente importante para uma comunidade que não tem os padrões de propriedade individual. Uhum. Então, quilombolas, quebradores de coco, você tem uma série de grupos de minorias que precisam dessa terra coletiva. Mas, se você olhar, por exemplo, alguns territórios que nós temos aqui, como dos Krenaks, Chacreabás, os territórios são tão pequenos que garantir a viabilidade de sobrevivência física dessa comunidade é absolutamente improvável.
Então, se não houver algum outro tipo de criação de oportunidades para eles, isso é algo muito problemático. Se você olhar, né, ao contrário, né, a questão da chamada reserva da Raposa Serra do Sol, que você teve lá no norte do país, e é um discurso generalizado de que há um volume excessivo de terras concedidos, né, aos originários. Isso não é verdade nessas regiões que eu estou falando, que é sul, nordeste, sudeste. No centro-oeste e no norte são. Mas, se você observar, quer dizer, são os territórios mais preservados em termos de natureza e de meio ambiente que nós temos no país. E as oportunidades que a gente tem de extrair, quer dizer, ou descobrir, né, em termos da fauna e da flora, medicamentos, remédios, ou seja, de você utilizar de forma adequada o meio ambiente dessas reservas, sem essa exploração que a gente assiste continuadamente, né? Quer dizer, nos últimos tempos, o assassinato daquele Felipe e daquele outro indigenista que está me fugindo o nome, né? Atesta a situação absolutamente caótica de desproteção, né, que você está tendo, tanto da matéria ambiental quanto dos povos originários. A só demarcação de terra, para mim, é um passo importante, mas é um passo absolutamente insuficiente para a questão dos povos originários no dia de hoje. Bom, a gente falou um pouquinho da atuação do Jader, né, do que você narra no livro, do relatório Figueiredo, e a gente queria também te perguntar qual foi a sua atuação pessoal, se existiu, né, alguma atuação sua com relação à questão indígena, quais foram as experiências mais marcantes? É curioso porque a gente não sabe exatamente, vamos colocar assim, a forma pela qual o Jader trabalhou, porque quando eu fui fazer a pesquisa, ele já estava falecido. Então você tem duas versões, vamos colocar assim, história. A gente muitas vezes acha que é fato, mas muitas vezes é um recorte do fato. A professora Heloísa, que foi minha orientadora, minha amiga, gosto demais dela, ela tem uma versão de que o Jader denuncia essa situação, e alguns anos depois ele é morto no atropelamento. Uhum. Todo mundo sabe que, olha o caso da Zuzu Angel, olha a quantidade de fatos de pessoas que foram acidentadas, né? Isso era um padrão do regime daquela época, né? Então, a forma pela qual a Heloísa vê os fatos é esse. Eu tenho uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que ele era um cara do regime militar, tanto é que quando ele é chamado no Congresso Nacional para depor sobre o regime, porque os jornais da época, nos anos 60, em plena ditadura, nenhum jornal do Brasil noticiou o relatório. Só jornais estrangeiros, Le Monde, New York Times, vários jornais estrangeiros denunciaram o genocídio que estava acontecendo no Brasil e registrado e reconhecido pelo próprio Estado. E ele, no Congresso Nacional, diz que o trabalho dele não tinha esse objetivo. A Heloísa diz que, no regime militar, alguém a serviço do regime não teria oportunidade de dizer coisa diferente. Então, se ele era alguém, né, que fez um trabalho sistemático, como, né, os regimes autoritários fazem, e nessa sistematicidade trouxe esse elemento a mais do que deveria trazer, que é a minha versão, que é a forma pela qual eu enxergo, posso estar errado, né? Ou se é a visão da Heloísa, de que é uma pessoa de que realmente trabalhou e que denuncia de forma corajosa esses fatos. Infelizmente, eu acho que, né, nem se a gente entrevistasse os filhos ou a família, a gente teria essa versão. Então, eu trago para vocês as duas formas de ver esse tipo de situação.
Para mim foi uma satisfação enorme, porque além de ter contato com a história e aprender, né? Porque normalmente é curioso, alguns fatos, né, no trabalho. Tem um pé de página, um rodapé, onde eu vou explicar o que é tipicidade. E isso, para quem quer do direito, né, fica soando uma coisa absolutamente desnecessária. Só que a turma da história que eu estava lá, eu trabalho o que é tipicidade? Você tem que explicar para nós o que é tipicidade e tal. E, ao mesmo tempo, tem uma parte onde eu vou explicar as principais metodologias históricas. Então, você tem a escola clássica, que é uma história do Leopoldo Wenck, ou seja, 1500, Pedro Álvares Cabral, descobrimento do Brasil, que é uma coisa quase que objetiva. Você tem a escola marxista, você tem história, e você tem várias histórias. História das mentalidades, que é essa que eu estou tentando mostrar, de que a mentalidade de 60 anos de trás continua hoje viva, e as pessoas, só porque estão usando o WhatsApp, o Twitter, se acham mais modernas, se acham mais, vamos colocar assim, nós somos o futuro, né? E a questão da história dos conceitos, onde eu vou tentar mostrar, né, onde surge a expressão genocídio, né, e de como que os tribunais, a legislação internacional tratam essa questão do genocídio. O livro talvez peque, né, por não pedir uma criminalização daquilo que foi feito. Talvez o livro tenha sido um pouco mais econômico, pedindo ao menos que o Estado brasileiro pedisse perdão aos povos originários por aquilo que cometeu. Um pouco como os japoneses fizeram com relação à China, à Coreia, pelos abusos cometidos na Segunda Guerra Mundial. Mas nem isso, nem o reconhecimento de que isso foi praticado, de que isso aconteceu, né? Pouquíssimas pessoas têm informação sobre esse tipo de coisa, o que torna a gente mais... é um país sem história. É um país que não tem... se você não tem história, você não tem raiz, você não tem um tronco, você não sabe de onde você veio, né, para saber aquilo que você possa querer no futuro. Então, acho que esse livro meu, acho que tenta trazer ou resgatar esse tipo de informação. Uhum. Bom, você acabou de falar aí, né, a questão da história das mentalidades. A próxima pergunta reflete um pouco disso, né? Porque e na atualidade, né? A gente está falando de um caso, né, que aconteceu na década de 60. E hoje, quais são, na sua opinião, as questões que elas precisam ser entendidas e debatidas pelo Estado, pela sociedade, com relação à questão indígena? Ou são as mesmas, com outra roupagem, como você disse, em outras plataformas? Hoje a gente usa o WhatsApp, na época a gente não usava. Como é que você enxerga isso? Mudou alguma coisa ou só trocou de roupa? Nos anos 50, um autor italiano bem conhecido da área do direito, que é o Norberto Bobbio, dizia para nós que o grande problema do direito, especialmente dos direitos humanos e fundamentais, era a questão da efetividade dos direitos. Não basta a Constituição e o plano normativo colocar uma série de direitos, né, a quem quer que seja, inclusive aos originários, e isso não ser, né, colocado em prática. No princípio dos anos 2000, tem um alemão que é chamada terceira geração da escola de Frankfurt, que é o Axel Honneth. Ele é, entre aspas, afilhado do Habermas, né? Onde ele questiona o Norberto Bobbio, dizendo que reconhece que antes de efetividade a gente precisa reconhecer que existe um problema. A sociedade brasileira sequer reconhece que existe uma questão originária no país para levar suficientemente a sério. Tá? Não existe uma política própria para esse tipo de coisa. Hoje em dia, você coloca em pauta a discussão, por exemplo, de por que a legislação partidária coloca 30%, né, de vagas para candidatas de sexo oposto. Na prática, a gente sabe que é para mulheres, mas quase nada dos fundos eleitorais e partidários são destinados a candidaturas femininas, né? O que garante,
e eu te aposto, que a gente não terá mais do que, com muito sucesso, 15% de parlamentares nas próximas eleições. Será que não era o caso da gente pensar também em reservar verbas eleitorais, fundos partidários, para que os próprios originários possam ter voz no parlamento ou aonde quer que estejam, em universidades, em escolas, onde eles possam ter minimamente alimentação, abrigo, saúde? Quer dizer, isso não está reconhecido ainda, isso está por se reconhecer. Você imagina se você visitar qualquer das comunidades originárias aqui no Brasil, né, aqui em Minas Gerais, né, você talvez tenha e compreender, se você tiver um pouquinho de empatia, se colocar no lugar dessas pessoas, você vai, como é que essa pessoa vai ter alguma oportunidade, né, de conseguir, né, se manter, né, minimamente como eles fizeram, como eles conseguiram fazer, né? Eu acho que é algo assim absolutamente inacreditável que a gente ainda tenha, né, Krenax, Chacreabás, Guaranis aqui em Minas Gerais, e que as pessoas aqui de Minas sequer muitas vezes sabem que existem. Eles não sabem se existe, esse problema está reconhecido? Não está. Se não está reconhecido, a gente vai falar em efetividade disso. Quer dizer, a gente está muito longe disso. Talvez por isso o meu livro possa ser criticado por não ter pedido punição, né, criminal a quem fez esse tipo de coisa, e de ter pedido apenas um pedido de perdão, mas eu acho que era o primeiro passo. A gente estava até conversando aqui antes, né, sobre a questão da Comissão da Verdade, e uma crítica que você fez, né, que isso não foi tratado na Comissão da Verdade, e existem alguns entraves também, algumas restrições de punição, né, com relação a crimes cometidos durante a ditadura. O senhor acha que seria possível algum tipo de punição ainda hoje com relação aos crimes cometidos lá apurados pelo relatório Figueiredo? Se você considerar que são crimes contra a humanidade, que portanto são imprescritíveis, a resposta está dada. Não é? Um dos grandes problemas que nós temos é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o valor da lei da anistia, né, de 79. Mas nós estamos com uma dívida com a Corte Interamericana de Justiça que diz que não, né? Em torno disso, havia um processo de natureza criminal contra aquele Major Curió, né, que participou da perseguição, né, da guerrilha do Araguaia, né, onde você tem lá quase 15 mil pessoas do Exército Brasileiro, aeronáutica, para caçar 70 guerrilheiros. E levam 2 anos para poder fazer isso, né? E matam muito mais habitantes locais, mateiros ou coisa que seja, que eventualmente davam água ou comida para os guerrilheiros, algum tipo, do que os próprios guerrilheiros, né? O Curió morre antes, né, do processo findar. Mas eu acho que sim, é uma possibilidade que está em aberto, a denúncia está colocada, a crítica ao próprio livro Relatório Figueiredo está em aberto, né? Mesmo porque eu reconheço na obra, no aspecto metodológico, que o relatório tinha 7.000 páginas, eu só achei 5.000. Então, algumas narrativas você não sabia se havia duplicidade de crime ou não, a dificuldade de você fazer eu faço uma tabela de tipicidade da época dos anos 60 e o de hoje. Então, na época não tinha crime de tortura. Hoje tem. Quer dizer, foi, ao mesmo tempo que foi um trabalho muito interessante, porque nós do direito não temos muito costume de fazer uma pesquisa empírica, que a gente chama pesquisa primária, de ir aos fatos. Normalmente os trabalhos de mestrado, doutorado, são trabalhos de natureza secundária. Você pesquisa um livro ou uma jurisprudência, mas você não vai aos fatos,
né? Esse trabalho que eu tive esse prazer. Até hoje eu agradeço ao Projeto República, a Heloísa, de ter me dado toda a estrutura, me permitiram indicar estagiários que me colaboraram no levantamento. Quer dizer, eu tive toda uma ajuda para poder chegar à conclusão desse trabalho, né? Coisa que talvez em outras circunstâncias a gente não teria. Mas é uma obra da qual acho que eu me orgulho muito. Acho que é um livro que, se vocês tiverem curiosidade de ler, acho que vocês vão acabar gostando. Doutor Álvaro, na sua opinião, existe alguma forma de conciliar o interesse econômico, latifundiário, né, agropecuário até, com os direitos indígenas, né? Essa briga de terras, tem como conciliar isso? Essa é uma polêmica grande, né? Assim, depende da forma pela qual você lida com essas questões. Você tem o que você fala hoje, por exemplo, em matéria ambiental, essa questão de ecologia profunda, que discute a possibilidade de existir desenvolvimento sustentável. Até isso é questionado hoje. Quer dizer, a resposta mais simples que eu poderia te dar é exatamente essa, né? Não, é possível um desenvolvimento sustentável, tentar haver uma aproximação das comunidades para tentar pesquisar aí algum tipo de seiva, né, onde você pudesse buscar em árvores, em frutos específicos de onde eles vivessem, né? Isso vale muito para os povos que estão na Amazônia, que estão ainda no Centro-Oeste, para esse tipo de questão. Eu não tenho uma resposta pronta e fácil para te dizer sobre esse tipo de questão, né? Eu ainda vejo o tratamento ambiental e a falta de qualquer preocupação com os originários com uma perspectiva ainda muito antropocêntrica, né? Ou seja, da mesma forma que o meio ambiente vive e critica essa perspectiva do antropoceno, ou seja, é a era do ser humano, né? Eu acho que é a era do ser humano, né, branco, né, capitalista, né, heterossexual, né, que a gente está vivendo. Então, com relação aos povos originários, essa situação que já é grave na matéria ambiental é mais complexa ainda. Então, a minha resposta para você é: não sei. Bom, a gente costuma pedir aos nossos convidados aqui para fazer um exercício de futurologia, como a gente costuma dizer, para a gente pensar quais são as perspectivas futuras, né, a respeito do tratamento da questão dos povos originários, dos indígenas. Como você acredita que daqui para frente essa questão será tratada, ou como você esperaria que ela fosse tratada? Eu esperaria que ela fosse tratada a partir daquele que tem lugar de fala. Uhum. Porque da própria forma como você coloca a pergunta, a questão a ser tratada, não, isso é gente. São seres humanos, né? E eu acho que são eles que têm que fazer o processo de por onde querem caminhar. Quer dizer, eu não me sinto no direito de eu dizer, né, a eles, né, especialmente porque são vários povos, né, são várias pessoas, a forma pela qual eles encaminhariam a perspectiva de futuro deles. Acho que seria sei lá, uma soberba da minha parte fazer um indicativo daquilo que é uma pauta, um direito, uma prerrogativa dos povos originários. Quer dizer, seriam eles que teriam que te dizer. O que eu posso tentar reproduzir para você é um autor que é o Ailton, né? A caminhada deles é uma caminhada não utilitarista. Ou seja, nós temos uma situação na sociedade atual que o idoso, por exemplo, ele é relegado exatamente porque ele não é mais útil, né? A forma pela qual os originários têm uma relação
entre eles, dentro da comunidade, e uma relação com a natureza, com o ambiente, é uma relação não utilitária, né? E a pergunta que se coloca é: esse caminho utilitário está nos levando aonde? Né? Olha como é que nós estamos depois. Olha as alterações climáticas pelas quais nós estamos passando aqui no país. No país, não, perdão, no mundo. Né? Para onde que a gente está indo? Né? Eu acho que eles devem ser cada vez mais ouvidos. E para onde querem ir, né? Eu acho que o discurso e a pergunta foi feita ao interlocutor errado. Né? São eles que devem te responder isso. Bom, então já finalizando a nossa entrevista, doutor Álvaro, a gente sempre pede uma indicação cultural do nosso entrevistado. E aí, já está aqui a dica do livro, né, que o senhor escreveu. E fique à vontade para falar um filme, um livro, uma peça, uma série, para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Com relação aos povos originários, eu acho que tem um livro que marcou a minha infância, que eu não estou sabendo o nome do autor, mas chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Tem inclusive uma música do Clube da Esquina que faz referência a essa versão, que é Wounded Knee, que foi o último massacre que os americanos fizeram numa comunidade de Siús que tinha fugido de uma reserva porque estava passando fome, né? E 350 índios são cercados com metralhadora e cavalaria e são massacrados nesse local, né? Em geral, os filmes, né, colocam muito mais, né, o Custer, né, sendo massacrado pelos índios, mas se você olhar a história, né, e se você tiver um tempinho para olhar o que foi feito aqui no Brasil, você vai ver que é algo bastante assemelhado à quantidade de guerras, entre aspas, né, e que no fundo foram massacres, que foram genocídios. É curioso observar que até recentemente, por exemplo, esses garimpeiros que estão matando os índios agora no Maranhão, se você tentar denunciar isso, né, levar à corte, você vai ter dificuldade. A justiça vai tratar isso como homicídio, vai tentar tratar isso como questões ligadas ao tribunal do júri e não como genocídio. Sendo que o que a gente tem assistido nos dias atuais, né, merecia uma perspectiva mais ampla. Né? Não é homicídio, que aí a prescrição é menor. É um crime contra a humanidade, pelo menos na minha avaliação. Eu acho que é um livro muito interessante, Enterre Meu. Né? Acho que tem até um filme que foi feito recentemente há alguns anos, né? Também sobre isso. Mas o livro acho que é mais interessante, acho que vale a pena. Bom, doutor Álvaro, finalizando a nossa entrevista, a gente gostaria de te agradecer novamente pela sua disponibilidade. Foi ótimo bate-papo, um tema super interessante, polêmico e importante da gente levar à discussão, das pessoas entenderem, compreenderem, né, tomarem posse dessa história que é nossa também, né, de alguma forma. E passo a palavra, se quiser falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes. Agradecer a oportunidade de querer, de alguma forma, contribuir para esse assunto. Né? Não sei nem se eu tenho muito direito, né, de ser porta-voz de quem quer que seja, mas eu acho que sim, na condição de brasileiro, eu acho que é absolutamente importante que a gente conheça um pouco do que foi, né, a nossa história e do que foi, né, a ditadura militar durante esse período de tempo. Eu acho que, de uma forma geral, grande parte dos discursos e da política que nós vivenciamos hoje é tão distorcida exatamente porque as pessoas não conhecem o que passou. Né? Então, eu tenho a vaidade, né, ou a soberba de dizer que esse livro é muito bom. Né? E eu acho que eu tenho muito orgulho de ter escrito e de ter feito esse trabalho. É isso aí que eu tenho para dizer. E obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Ficamos por aqui hoje e até o próximo.